Ei, bom dia. Como eu tô começando as férias hoje, vou tirar uns dias para descansar. Eu tô fazendo um vídeo para falar um pouco sobre os editais que o Fordão estão encaminhando. Então, nós vamos precisar que vocês entrem no SIGFAPES e façam o cadastro de vocês, para que a gente consiga garantir deslocamento. Então, diárias e outras coisas. Nos eventos que serão produzidos, independente se é um edital específico para evento, a gente tem essa característica de fechar o ano com um evento. O edital FAPES, que é esse que a gente terminou, entregou o relatório, vocês vão ter acesso depois também, a gente vai transformar o relatório no boletim técnico, né, boletim aplicativo Fordão. Esse relatório, ele mostra algumas questões que serão diluídas nos editais. Então, daqui a pouco eu vou botar o aplicativo para vocês entenderem o que eu vou estar falando. A primeira questão que nos chama atenção é que, uma vez que o aplicativo rodou, ele apresentou questões importantes para a gente poder pensar o enfrentamento da violência contra a mulher e a questão das denúncias, enfim. A gente dividiu isso em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco de fortalecimento das redes de apoio, que é uma questão que a Márcia Teixeira falou muito quando esteve aqui e que a gente encaminhou muitas propostas a partir da escuta da Márcia e das outras redes, então das mulheres indígenas, quilombolas, PCDs, trans, travesti, lésbica, enfim. O que o aplicativo mostrou? Que as mulheres têm dificuldade de trabalhar com o celular. Veja que eu não estou falando do aplicativo, é mais do que isso. Quando nós fizemos a observação, não só dentro do aplicativo, porque o programa ele avaliou o aplicativo, mas a política pública como um todo. Então, ao observar como a mulher recebe a medida protetiva, a pensão alimentícia, nós tivemos 2 casos importantes. Vou te falar um. A mulher teve o deferimento da pensão alimentícia, mas como o celular dela não estava recebendo mensagem, a defensoria notificou e ela precisava entrar em contato para dar os dados referente a banco, para depósito e outras coisas. Ela não sabia. E nós insistindo com a Defensoria Pública, por que não sai? Aí a pessoa responsável na Defensoria Pública puxou do sistema e falou, não. Inclusive ela foi notificada desde outubro, de que já tinha saído a pensão dela, mas ela não responde. Então tem essa questão. A partir disso a gente então vai no edital FAPES encaminhar núcleos de tecnologia da informação para que as lideranças femininas, as redes, possam, nesses núcleos, entender essas dificuldades das mulheres e outras, e pensar estratégias para nós trabalharmos isso. Junto com isso também, esse edital vai propor, assim, e esse núcleo ele vai ter uma sede, que é São Pedro, mas também terão sedes itinerantes. Então, nós estaremos na UF São Mateus, que pega o norte, na UFES Alegre, que pega aqui mais próximo, né, da região, e na UFES, que pega o sul, e na UFES Goiabeiras, que pega essa região central do Espírito Santo. E nesses espaços a gente vai reunir. Então, lá em São Mateus, nós temos um grupo forte, quilombolas, indígenas, mulheres do campo. Vamos trabalhar com essas mulheres na UF São Mateus. Na UFES de Alegre, a gente tem mulheres de Cachoeiro, né? Então, a gente vai juntar por polos, como na educação à distância, que nós também estamos trabalhando por dentro da educação à distância numa disciplina de saúde, racismo e gênero. Então, aprendendo também nessa metodologia, nós vamos desenvolver essas atividades. Junto com o núcleo de tecnologia da informação para lideranças, né, femininas, as redes de apoio, nós também vamos trabalhar com o podcast, que inicialmente
teve o objetivo de escutar como o Fordão foi produzido. Agora ele fará a escuta das mulheres, entendendo como essas mulheres que estão acessando as redes, né, elas estão trabalhando. Por quê? Porque a pesquisa, e aí tem nesse processo a pesquisa do Olavo, que está produzindo um aplicativo, e isso vai ser um produto da FAPES, para mapear as redes de apoio. E da Fernanda, que é o projeto de mestrado, que também tem bolsa da FAPES, que está fazendo o levantamento das redes sociais, das redes de apoio, para entender como essas redes elas são potências ou não para denúncia e acolhimento à vítima. O que está sendo produzido nas redes sociais e como as mulheres acessam essas redes. Então, esse edital ele vai estar indo nessa dimensão, claro, propondo um evento internacional ao final, para a gente mostrar como foi produzido tudo isso, articulado com o Cine Marias, que é o Cine que está sempre junto com a gente, nos ajudando, produzindo documentários, porque o núcleo de tecnologias e de comunicação, ele tem que ter um aporte, né, relacionado a essas mulheres. Então, são dois que estão sempre conosco, o Cine Maria e o Cine por Elas, que fizeram a divulgação do aplicativo, que nos ajudaram na análise de documentário e outras coisas. Então, esse é que vai pela FAPES. E aí, a gente vai, então, ver quais são as bolsas necessárias. Temos uma reunião na sexta-feira, na terça-feira da semana que vem, com a equipe de coordenação de área de economia da FAPES, para entender como é que a gente garante deslocamento das mulheres para virem para o centro, da equipe para ir para o interior, para a gente conseguir fazer esse mapeamento, compra de computadores, montagem desses núcleos e todo o processo. Tá bom? Então, em relação ao edital FAPES, é isso. Quem está escrevendo esse edital é Fernanda Cozemengo, o Olavo e eu. Somos nós três que estamos trabalhando nesse edital. Beijo. Ei, então agora nós vamos falar sobre o segundo edital, que é o edital eventos, e nós vamos mandar eventos internacionais R$90 mil. O da FAPES é 120, já falei, esse é R$90 mil. O edital que a gente vai mandar internacional, quem está escrevendo é o Dr. Arthur, que é professor da Universidade de João Pessoa, a professora Rosemary Casoli, né? Professora porque ela atua no ensino básico e é mestranda em ciências sociais pela UFES, e também a Laila, que é a mestranda em geografia pela UFES e é advogada voluntária do Fordão, assim como o doutor Arthur. Então, essas três pessoas estão escrevendo o edital, e a proposta do edital é atender ao segundo eixo de análise do aplicativo. Então, o aplicativo, na primeira fase que eu expliquei, em relação a FAPES, ele vai, nessa segunda fase, trabalhar com o fortalecimento das redes de apoio para que o aplicativo possa ser acessado da melhor forma pelas mulheres, mas que também elas consigam receber das redes o retorno e entender como é que usa o aplicativo para poder acessar a sua medida protetiva, como é que ela usa o aplicativo para mandar os documentos para a Defensoria Pública para conseguir a pensão alimentícia e etc. Em relação ao evento internacional, nós então vamos propor que neste evento a gente consiga dar visibilidade a toda a movimentação que o Fordão vai estar fazendo então em relação tanto à primeira parte do fortalecimento quanto à segunda parte, que é o alvo do edital, que é pensar em que medida que as instituições que recebem as solicitações das mulheres, elas se colocam na possibilidade de contribuir com o acolhimento e com a denúncia, encaminhamento da denúncia. Então, nós temos o exemplo, a Defensoria Pública recebe as pensões, solicitações de pensão e de medida protetiva. O que aconteceu? Nós tivemos que fazer adequação com a Defensoria Pública.
Então, nós criamos um núcleo, agora a Defensoria Pública e o Fordão vai fazer uma integração entre as tecnologias de informação para que quando entra dentro do Fordão um aplicativo, já entra direto na Defensoria Pública. Por quê? Porque eles perceberam, sim, que nós fomos fundamentais para poder fazer a adequação das ferramentas deles para melhor atender as mulheres. Um exemplo. O nosso aplicativo joga para dentro da Defensoria Pública a solicitação de pensão alimentícia. Só que o formulário que é preenchido para a Defensoria Pública não funciona para a mulher negra de periferia, quilombola, indígena, porque ele é complexo para ser preenchido, principalmente pelo aplicativo, por celular, computador, o que for. Então, como que funciona? Agora a mulher vai entrar no aplicativo e fazer um áudio. O áudio se transforma em texto, o texto vai para a defensoria por e-mail, a defensoria tem 24 horas, devolve, entra em contato com a mulher e aí preenche os dados da solicitação desta forma. A outra forma que a gente também conseguiu com a Defensoria Pública de mudança de política pública é em relação à solicitação de alimentos. Então, a solicitação de alimentos tem uma dificuldade imensa em relação a documentos que as mulheres têm que enviar, elas tiram foto do documento muito de forma inadequada, que isso também vai ser trabalhado lá no núcleo do edital 1, mas com isso ela vai poder acessar a defensoria vai receber que essa mulher está solicitando a pensão alimentícia, vai entrar em contato com essa mulher para marcar com ela o horário para ela ir na Defensoria Pública, e aí ela conseguir entregar os documentos que ela não conseguia enviar pelo app. Então, ela pode enviar tudo pelo app, se o núcleo que a gente está propondo ajudar muito. Mas se ela tiver qualquer problema, nós sabemos que uma das principais formas da violência contra a mulher é que o agressor rasga o documento delas, né? Rasga o documento dos filhos. Então, é uma possibilidade. Então, esse evento internacional é para poder escutar quem está recebendo. Então, a questão do boletim de ocorrência, quais são as possibilidades que estão sendo construídas no estado do Espírito Santo e outras regiões. Vamos ter abertura de apresentação de trabalho, grupos temáticos, palestras de abertura, vai ser no Teatro da UFES e a gente vai usar outros espaços da UFES para circular os eventos. A dinâmica cultural vai ficar por conta de espetáculo de dança, que o Fordão tem um grupo específico para isso, e com a periferia, com os jovens, com as crianças, vai produzir um espetáculo grande para poder trazer em análise o debate a partir da cultura. Também a exposição dos documentários que vão ser produzidos com as crianças, com os videogames, que é o edital Banco do Brasil e MIR, que é o terceiro edital. Beijo. Olá, em relação ao edital 3, que é o edital Banco do Brasil e Ministério de Igualdade Racial. Esse vai pegar o terceiro eixo de análise que nós fizemos do relatório FAPES em relação ao app Fordão, que é o eixo sobre a produção da misoginia, né, no sistema patriarcado, como fundamental a ser enfrentado, considerando a violência contra a mulher. Esse edital ele não é para mulheres, ele é aberto. Então, nós vamos, nesta medida, trabalhar muito com o núcleo que o Fordão tem constituído, e agora está mais forte, porque estão com encaminhamento para mestrado e doutorado, que é o núcleo dos homens. Então, nós temos um núcleo de homens, principalmente jovens negros, onde eles estão pensando formas de fazer a escuta de outros homens para entender o processo da produção da masculinidade tóxica, ou qualquer que tenha sido o nome que queiram dar, para assim como nós escutamos as mulheres, também vamos escutar os homens. Vamos escutar os adolescentes, nós constituiremos núcleos de tecnologia da informação e núcleo cultural para os filhos e as filhas das mulheres que sofrem violência. Para intervir nesse processo e cortar, para que não seja o futuro homem que violente, a futura mulher que sofre violência. 2,
para entender o processo e intervir no processo. Então, quais são os videogames, quais são as músicas, o que está sendo produzido que eles acessam, e aí esses jovens, eles vão começar a também produzir mídias alternativas, mídias antirracistas, mídias antimisóginas, anti-homofóbica, enfim, que possa estar junto conosco nesse enfrentamento. Junto com isso, nós temos a parceria da Secretaria de Educação, que entrou em contato conosco, que eles vão fazer um projeto piloto em 4 escolas de jovens e adultos. Nós sabemos que as mulheres que sofrem violência são aquelas que mal completaram o ensino fundamental, muitas nem completaram. Então, a perspectiva deles é que a educação, a partir dessa conversa com o Fordão, possa produzir cartilhas, possa produzir possibilidades para esse enfrentamento, que é um diálogo com a universidade, que é o núcleo que nós estamos formando na universidade, núcleo de direitos humanos, que fará a mesma coisa que a Secretaria da Educação quer fazer em parceria com o Fordão, por dentro da universidade. Então, é um edital importante. Quem está escrevendo é a Cris, né, que é a advogada do Fordão, a mulher negra, que também está na área da educação. Sou eu que quero ter um cuidado grande com esse edital. E o Dejaí, que trabalha com o núcleo de processamento de dados. Tá bom? Também a gente vai mandar um outro edital, mas esse aí são pessoas específicas, que é edital de cultura, para garantir oficinas de dança, que também é uma outra pegada do Fordão. Beijo, gente. Qualquer dúvida a gente vai se falando.